Bom, então sejam bem-vindos à segunda parte dessa nona aula. Estamos tratando sobre a teologia, a filosofia, teológica de Santo Tomás de Aquino. A gente já fez uma introdução, quem não viu a primeira aula, primeira parte, veja lá. E este curso é dado para o curso de Teologia Filosófica do Instituto São João Crisóstomo. E aqui estão os perseverantes e excepcionais alunos, né? Compreendendo que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos, né? Já dizia Jesus de Nazaré. Bom, é isso. E nós começamos um grupo grande, né? Depois vão ficando apenas aqueles que realmente querem. O normal é isso mesmo, viu, gente? A gente começa com um grupo grande. Isso em qualquer faculdade, qualquer curso é assim. Começa um grupão, depois vai diminuindo só os que realmente têm interesse, né? Porque às vezes começa naquela euforia toda, né? Quando a coisa vai se tornando exigente de ter que ler, né? De ter que estar aqui perseverando, aí muita gente vai deixando atropelar, né? Com alguns problemas, algumas dificuldades, alguns compromissos, tal, e vai perdendo, né? Eu imagino que vocês que estiveram no curso até agora e que vão perseverar até o fim, eu imagino que vocês vão ter uma bagagem filosófica muito maior do que os que não, do que os que pularam essa matéria e já querem ir direto para as matérias teológicas, né? Eu acho que talvez estão perdendo muito. Se o objetivo é estudar, né, para poder compreender melhor a teologia, a fé, esse negócio todo, pulando essa matéria aqui, imagina que estão perdendo muito, né? Mas é isso, né? Então vocês perseverem, eu acho que a gente só tem a crescer juntos, né? A aprender e enfim, né? Tudo isso aqui vai servir muito, né? Para um sólido, né, pensamento teológico, certo, gente? Então vamos lá. Deixa eu só. Então vamos lá. Veja, tanto o Santo Anselmo na chamada escolástica, né, quanto Santo Tomás, eles vão ter uma iniciativa bastante louvável, certo? Que é produzir argumentos racionais, filosóficos, lógicos, para tentar demonstrar ou evidenciar, ou talvez provar, né, a existência de Deus, recorrendo unicamente à razão natural. Isso é uma grande iniciativa deles, de tentar demonstrar Deus a partir da própria razão, sem precisar recorrer à Escritura. Os argumentos de Santo Anselmo a favor da existência de Deus e o argumento de Santo Tomás a favor da existência de Deus são argumentos que eles tentam não precisar recorrer à Escritura, mas à própria lógica, à própria razão natural. E por que eles assim o fizeram? Por um motivo muito óbvio, né? Porque a existência de Deus manifestada na Bíblia, né, na revelação abraâmica, mosaica e cristã, né, isso aí serve para os crentes, né? A revelação, a existência de Deus, ela é dada ali na Escritura como certa e para os crentes, para aqueles que creem nas Sagradas Escrituras. Porque quem já crê em Deus e na Sagrada Escritura não precisa de prova nenhuma da existência de Deus, e já está dada, entende? Só que Santo Tomás, assim como Anselmo, eles vão pensar o quê? Àqueles, né, aos incipientes, aos gentios, aos pagãos, enfim, pessoas que não creem em Deus e não creem na Bíblia. Aí para estas pessoas que recorrem apenas à razão natural, querem explicar as coisas apenas racionalmente, também deve convir um tipo de argumento que seja estritamente irracional. Aí é o que Santo Tomás e Santo Anselmo fizeram. É construir um argumento que seja puramente irracional, para servir a este outro público, ao público que não crê na Bíblia e que não crê em Deus. E que é um argumento que vai servir para o debate filosófico e futuramente ao próprio debate científico. Entende? Então é um argumento que não recorre à Escritura. Se você ler o argumento de Santo Anselmo, que está no livro Proslogium, né, lá Santo Anselmo ele tenta demonstrar a existência de Deus a partir do próprio raciocínio. Que me tirei uma dúvida, gente.
Na aula passada ou na aula retrasada, eu cheguei a tratar com vocês do argumento ontológico, eu só mencionei assim muito breve. Eu não estou bem lembrado disso. Que eu afirmei na primeira parte que a gente já viu, mas depois fiquei pensando se a gente viu mesmo, ou foi só uma menção rápida. Vocês recordam? O argumento ontológico, vocês viram isso? Você lembra, Aldo? Lembra, Carla? Thaís, Miguel? Eu acho que o senhor comentou, mas não foi na aula passada. Eu A gente, acho que o senhor comentou sobre ele, mas não se debruçou quando a gente passou brevemente pelas 5 vias de São Tomás, que o senhor citou foi só uma logo menção no começo mesmo. do curso. É verdade. A gente não viu mesmo não, foi só uma menção rápida mesmo. Tá, eu acho que convém, antes de tratar das 5 vias de Santo Tomás, detidamente tratar do argumento de Santo Anselmo. Porque é um dos fortes argumentos a favor da existência de Deus. E como nosso objetivo aqui é a teologia filosófica, é buscar na filosofia o que serve para demonstrar a existência de Deus, então esse argumento a gente não pode passar por cima dele não. Deixa eu pegar aqui, viu? Pronto. Olhe, Santo Anselmo, Anselmo de Cantuária, tá certo? Aí vocês vão anotar aí no caderninho de vocês. Vocês colocam, vocês colocam assim, os grandes nomes da filosofia escolástica são os grandes nomes da filosofia os grandes nomes da filosofia escolástica. Aí nós vamos ter o Santo Anselmo, Santo Alberto Magno, Santo São Tomás de Aquino. Esses são os grandes nomes da filosofia escolástica. Claro, depois deles também vão vir outros, né, como o Duns Scotus, né? Mas para o que a gente pretende aqui, esses daí já são os importantes. Santo Anselmo, primeiramente. O Santo Anselmo, gente, ele morre, vou botar aqui uma cruzinha, tá? No ano de 1109. 1109. Santo Anselmo. O Santo Alberto Magno, ele morre em 1280. E Santo Tomás de Aquino, 1274. Ele morre, tá aqui a cruzinha, 1274. Veja que os dois são contemporâneos mesmo, né? O Alberto Magno foi mestre, né, de Santo Tomás, e aí morre um pouquinho depois, que Alberto Magno morreu bem velho mesmo, assim, né? O Santo Tomás, ele nasce em 1225, não é? 1225 e morre em 1274. 1225. E o Santo Alberto Magno, ele nasce, aqui o ano de nascimento dele, pelo ano de 1193. Veja que o Alberto Magno viveu muito tempo, né? 1193.
Alberto Magno viveu 87 anos. Santo Alberto Magno, né? 87 anos. E já Santo Tomás de Aquino, vou ver aqui, 1274 menos Santo Tomás de Aquino só viveu 49 anos. É por isso que Santo Alberto Magno nasce antes dele e morre depois dele, né? Ele foi um mestre realmente que viveu muito tempo, viveu quase que o dobro, né, do tempo do discípulo. 49 anos, morreu novo, né, Tomás de Aquino. Muito novo. Bom, deixa eu ver aqui. O Santo Irineu é da patrística, isso mesmo. Santo Irineu é da patrística, tá ali pelo século II e terceiro, viu, Manuel? Estamos agora na patrística, né? Já a patrística está ali século II, terceiro, né? Quarto depois de Cristo. E a escolástica está aqui no século XI, XII, XIII depois de Cristo, tá? Bom, então o primeiro é o Anselmo. Gente, Santo Anselmo, ele vai escrever dois livros importantes, ao menos dois grandes livros importantes. O primeiro é o chamado Monológio. É o primeiro livro de Santo Anselmo. É o Monológio. Vocês podem até escrever aí, né? Primeiro ele vai ter o Monológio. E depois vai ter um outro que é o Proslógio. Proslógio ou Proslógium, né? Às vezes difere a forma de escrita, tá? O Monológio e o Proslógio. O que mais vai nos interessar aqui é o proslógio, certo? O proslógio, porque é no proslógio que ele vai construir o seu famoso argumento ontológico. Deixa eu fazer aqui uma data para vocês. Esse livro ele é datado de 1077 a 1078, é mais ou menos isso. Eu vou ler algumas partes dele aqui, gente, do proslógio, através dessa coleção que é a coleção Os Pensadores, tá certo? É a coleção Os Pensadores. Aí tem o proslógio, o monológio, a verdade e o gramático. São obras de Santo Anselmo, tá certo? Essa coleção Os Pensadores, para quem não conhece, é uma imensa coleção de livros filosóficos. Aí tem ela na capa azul, na capa verde, vermelha, tem ela na capa dura, capa mole, enfim, não importa. Mas é uma coleção que começou na década de 70, que são traduções, né? É uma coleção gigante, são mais de 50 volumes de diversos autores. Olha aí, o Aldo tem o de Platão, perfeito, perfeito. Então tem dos principais filósofos, né? De Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás, Santo Anselmo, Kant, Descartes, enfim, esse povo todo aí, tá? Então o primeiro, gente, o mais importante aí é o proslógio, porque é no proslógio que ele vai construir o chamado argumento ontológico, tá certo? Olha isso aqui, tome nota disso aí. Vocês colocam assim: Santo Anselmo, no seu livro Proslógio, constrói o argumento ontológico. Argumento
Ontológico, certo? Argumento ontológico. O argumento ontológico, onto em grego quer dizer ser, né? O próprio ser. Porque ele vai partir da ideia do próprio ser para deduzir a sua existência, tá? Então eu vou ler aqui alguns trechinhos para vocês, repare. É um livro muito bom, gente. Olha, eu acho que é um livro que valeria muito a pena vocês colocarem aí na lista de leitura. Muito a pena mesmo, vocês lerem ao menos o proslógio de Santo Anselmo. Se você comprar o volume, né, da coleção Os Pensadores, o volume de Santo Anselmo, que esse da capa azul é o volume 7º, né, a depender do tipo de capa, porque tipo, tem ele capa grande, tem ele capa pequena, enfim. Mas se você comprar ao menos o volume de Santo Anselmo, vale muito a pena mesmo. Ou também vende o livro à parte, né? Porque o bom da coleção Os Pensadores é porque vem vários livros em um só. Tipo, aqui tem 4 obras deles em um só. Tem um monoslógio, tem um proslógio, tem um gramático, enfim. Mas também vende ele à parte, só o proslógio, tá? Aí veja. Aí aqui no proslógio, logo no proímno, logo no prefácio, Santo Anselmo diz o seguinte: então comecei a pensar comigo mesmo se não seria possível encontrar um único argumento que, válido em si e por si, sem nenhum outro, permitisse demonstrar que Deus existe verdadeiramente e que Ele é o bem supremo, não necessitando de coisa alguma, quando ao contrário todos os outros seres precisam dele para existirem e serem bons. Então, primeiramente, ele está aqui dizendo que ele ficou pensando que era possível encontrar algum tipo de argumento, não é? Que valesse por si mesmo e através de si mesmo, para demonstrar que Deus ele existe verdadeiramente. Então, o que ele quer construir é um argumento racional e sólido para demonstrar que Deus existe, tá? Aí, no capítulo... Aí nós vamos aqui para o capítulo 2º desta obra, que é intitulado Que Deus Existe Verdadeiramente. Eu vou ler na íntegra aqui esse texto, né, que é um texto muito bom, gente, viu? Até grifei aqui umas partezinhas desse capítulo 2º. Isso aqui é uma verdadeira maravilha, repare, viu? Você tem aí, Carla? Ah, tá. É que eu tô olhando porque tem umas citações dele no catecismo. Do proslógio? Logo nos primeiros capítulos. Não, do argumento ontológico de Santo Anselmo. Né? Que massa. Tem mesmo. Bom, então acompanhe aí, olha. Que Deus existe verdadeiramente. E uma coisa que é interessante também no estilo de escrita de Santo Anselmo é que, assim como Santo Agostinho, a maioria das obras de Santo Anselmo ele escreve falando com Deus. Ele vai explicar o argumento ontológico sobre a existência de Deus para o próprio Deus. É como que Deus é o ouvinte, é o leitor dele. Então ele está escrevendo para Deus ler. Essa é a ideia, tá? Então diz ele: então, ó Senhor, tu que nos concedestes a razão em defesa da fé, faze com que eu conheça, até quanto me é possível, que tu existes assim como acreditamos, e que és aquilo que acreditamos. Cremos, pois, com firmeza, que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Gente, olha, atenção, vão acompanhando esse raciocínio aqui, viu? Que é um raciocínio que, se não acompanhar com concentração, você não consegue dar uma viajada. Olha só: cremos, pois, com firmeza, que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Ou será que um ser assim não existe porque o incipiente disse em seu coração: Deus não existe? Porém, o incipiente é o insensato, né? Porém, o insensato, né, quando eu digo o ser do qual não se pode pensar nada maior, ouve o que digo e o compreende. Ora, ele está na página 108, dessa coleção aqui azul, da capa azul, viu? Que é de 1973, mano. Página 108. Continuando. Ora, aquilo que ele compreende se encontra em sua inteligência, ainda que possa não compreender que existe realmente.
Isso o incipiente, né? O insensato, aquele que diz que Deus não existe. Na verdade, ter a ideia de um objeto qualquer na inteligência e compreender que existe realmente são coisas distintas. Um pintor, por exemplo, ao imaginar a obra que vai fazer, sem dúvida a possui em sua inteligência, porém nada compreende da existência real da mesma, porque ainda não a executou. Quando, ao contrário, a tiver pintado, não a possuirá apenas na mente, mas também lhe compreenderá a existência, porque já a executou. O incipiente há de convir igualmente que existe na sua inteligência o ser do qual não se pode pensar nada maior, porque ouve e compreende essa frase. E tudo aquilo que se compreende encontra-se na inteligência. Olha agora, viu, gente? Agora é que vai a brasa mesmo. Mas o ser do qual não é possível pensar nada maior não pode existir somente na inteligência. Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade, e que este é que seria o maior. Repito, mas o ser do qual não é possível pensar nada maior, no caso Deus, né? O ser do qual não é possível pensar nada maior, não pode existir somente no pensamento. Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade, e que este é que seria o maior. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser do qual não se pode pensar nada maior, tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior, o que certamente é um absurdo. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe sem dúvida na inteligência e na realidade. Compreenderam, gente, isso aí? Ou é meio complicado? Eu peguei assim. Se eu penso que algo existe, logo, né, algo tão supremo dessa forma, logo essa coisa existe. Não é isso? Olha no macro. Sim. Só que de uma maneira muito bonita. Aí vejam. Deixa eu destrinchar isso aqui um pouco. Ele diz assim: Deus, nós pensamos Deus, né? Veja, nós pensamos Deus. Só que quando nós pensamos Deus, a gente pensa Ele como um ser do qual não se pode pensar nada maior do que Ele. A gente não pensa tipo Deus inferior ao universo. A gente pensa Deus infinitamente muito maior do que o infinito do universo. E que nós não pensamos Deus como algo que possa existir algo maior do que Ele. A gente, quando pensa Deus, já pensa Ele como o absoluto, o infinito, o gigante, enfim, o incomensurável, o imedível. Né? Essa é a ideia que nós temos de Deus. Pronto. Só que se Deus existisse apenas no nosso pensamento, mas digamos que Deus existisse apenas na ideia, nós temos a ideia de Deus, mas Ele não existe na realidade, por exemplo. Aí veja, nós teríamos a ideia do ser do qual não se pode pensar nada maior, existindo apenas em nosso pensamento. Só que isso já levaria a uma própria contradição. Porque se ele existisse apenas no nosso pensamento, a gente poderia pensar um outro tipo de Deus que seria maior do que este. Porque existiria no pensamento e na realidade. Então, quando nós pensamos o ser do qual não se pode pensar nada maior, nós automaticamente o pensamos tanto no pensamento quanto na própria realidade. Porque aí sim ele é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Ele tem que necessariamente existir. Marromeno. Aí vejam. Aí se a gente pensasse Deus apenas na nossa inteligência e não que ele existe na realidade, nós mesmos seríamos capazes de conceber um outro ser que seria maior do que este. E este sim existiria na inteligência e na realidade. Então quando nós pensamos Deus, nós já o pensamos como um ser existente. Não há como desconfiar disso. Diz, Carlos. O teu áudio está desligado.
seria como o Thaís falou, tipo, uma coisa meio Descartes, né? Isso, René Eu Descartes. penso, eu sei que Descartes é bem posterior a isso, mas a partir do momento que eu consigo inteligir uma coisa, essa coisa precisa, de certo aspecto, existir na realidade. Porque eu não poderia, segundo ele, no caso, inteligir algo somente a partir da abstração. Então, de uma certa forma, aquilo ali tem que existir. É uma coisa meio platônica também, né? Que é como se, por exemplo, se existe a ideia de algo, é porque aquele algo, de certa forma, existe. Sim. E aí, se eu consigo chegar isso no máximo da minha inteligência, né? Num nível supremo, que não pode ser pensado de outra forma maior que isso, aquilo ali é obrigado. Deu mais ou menos para entender, mas eu acho que é meio falho, né, esse argumento dele. É assim. A objeção que se faz é o seguinte: Anselmo está dizendo, Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Logo, quando pensamos em Deus, pensamos ele como uma ideia que está em nossa mente, mas também como ser real da realidade, né? Aí os que fazem objeção, como por exemplo Santo Tomás, Kant e outros, dizem assim: então a pessoa poderia pensar alguma coisa que não existe realmente na realidade, apenas no pensamento, não é? Por exemplo, sei lá, um elefante com cueca de bolinha passeando nas nuvens. Isso não existe na realidade. Existiria apenas no pensamento. Exatamente isso que eu estava pensando. É porque ele concebe como se fosse obrigatório que tudo que eu fosse capaz de inteligir existisse, né? Mas se fosse assim, eu poderia pensar num edifício de cabeça para baixo, sustentado por um ponto, e esse edifício existiria, né? E não. Mas aí não é existe. que tá. Isso, pronto, essa é a objeção que muita gente fez, né? Na época mesmo, Santo Anselmo tinha um monge chamado Galnilho que ele mesmo fez essa objeção. A gente poderia pensar, sei lá, uma montanha com asas. Só que isso não existe na realidade. Só que aí onde é que tá? Veja, ao mesmo tempo que parece ser frágil, é também forte esse argumento. Porque o que quer que nós imaginemos é a partir de coisas da realidade. Então, se eu penso um elefante com cuecas de bolinha nas nuvens, eu penso a partir de coisas reais, eu não penso a partir do irreal. Então eu faço uma junção de um elefante, de nuvem, de cueca de bolinha, no ar. Tal. Veja que são coisas que existem na realidade. Eu criei no meu imaginário, mas não são coisas que não façam parte da inteligência humana. Compreendem? Então, por mais que você crie uma coisa, você cria a partir de coisas da própria realidade. Por quê? Nós não podemos pensar coisas que não estejam na realidade. Veja que a gente não pode pensar, por exemplo, o céu. A gente não pode pensar como é que é o céu. A gente tem uma vaguíssima ideia porque alguma coisa está lá na Bíblia. Mas a gente não pode, por exemplo, Deus é espírito. A gente não tem como pensar isso. O que é o espírito? Como é que é um espírito? A gente não tem como pensar isso. O máximo que a gente pode pensar é a partir de formas da realidade. Sei lá, um espírito é como se fosse um fantasma, é como se fosse uma alma que a gente vê em filme. Veja que nós temos que usar imagens da própria realidade. Nada que está em nosso pensamento é coisa que não esteja de alguma forma na realidade. Então, por mais que criemos uma coisa mirabolante, sempre vamos utilizar de coisas da realidade, porque não é possível pensar coisas que estejam fora do nosso universo de realidade. Compreendem? Diz, Felipe. Isso teria também, não sei se é muita viagem, mas teria um sentido apologético também. No sentido de que a mente humana não poderia conceber nada superior a Deus. Sim, exato. Não poderia. É que é isso que Santo Anselmo diz. Nós não podemos pensar o ser do qual não se pode pensar nada maior. Porque quando nós pensamos Deus, a ideia de um Deus, a gente vai pensar com ele como supra-sumo do qual não tem nada acima. Diz, cara. Tem um argumento que C.S. Lewis usa em Cristianismo Puro e Simples, que talvez venha um pouco disso, parando para pensar. Ele falava assim: o bem existe. Talvez já seja de outro santo, mas se a gente tem um conceito de bem na cabeça, é porque algo a gente tirou de alguma coisa. Aí ele poderia dizer assim: não, você aprendeu dos seus pais, que aprenderam dos seus avós, que aprenderam de alguma coisa. Mas se você voltar isso infinitamente,
alguém vai ter que ter tido essa ideia a partir de uma ideia de suprassumo de bem, de bondade, que é a nossa régua moral, vamos dizer assim. E esse suprassumo de bondade teria que obrigatoriamente ser Deus. É o argumento moral. Existe isso chamado de argumento moral. Que é o argumento a partir do bem e do mal. Mas tem um pouco a ver com isso, né, de Santo Anselmo. Um pouco. Sendo que Santo Anselmo está mais pensando no sentido ontológico do ser existente. Mas existe esse argumento moral, também foi bastante formulado. A ideia do bem que nós temos, ou do mal que nós temos, se remete à ideia de um bem inicial, primordial, que no caso é Deus. Tem sim. Que a ideia do bem serve tanto para tentar demonstrar Deus, quanto também a ideia do mal para tentar demonstrar sua não existência. Como a ideia de que o mal existe no mundo que foi criado por um Deus bom. Então, se o mal existe no mundo que foi bom, criado por um Deus bom e que disse que era tudo bom, então foi Deus mesmo quem colocou. Então ele não é totalmente bom. Ou pode ser que ele não tenha colocado. Ele simplesmente se descuidou. Mas se ele se descuidou, ele não é onipotente, então. Então eles usam também o argumento do mal para tentar demonstrar que Deus não existe. Senão, porque se o mal existe, como é que Deus existe? Que é o sumamente bom e ele é quem permite tudo no mundo. Entende? Aí quem vai dar uma solução para isso, que a gente viu nas primeiras aulas, é Santo Agostinho, dizendo que não é Deus que coloca o mal no mundo, absolutamente não é. Tudo que Deus criou realmente é bom. Agora o mal ele existe no mundo por causa do mau uso da liberdade humana. É daí que se origina o mal, é do mau uso da liberdade. É do mau uso do livre-arbítrio. Quando escolhemos mal, isso é o que gera o mal. Entende? Mas a liberdade em si é um bem, nós em si somos um bem. Agora as nossas escolhas realmente colocam o mal no mundo. E é a razão pela qual Deus não vai tirar o mal no mundo. Porque quem botou que tire. No caso, ser humano. Então a gente não pode fugir da nossa responsabilidade moral. Compreendem? Deixa eu ver aqui. O Miguel diz: basicamente, assumir que Deus é algo que é superior a todas as coisas e nada pode ser superior a ele, é ter uma consequência lógica. Exato. Que Deus ele existe pelo argumento ontológico. É isso. Porque o que Santo Anselmo está fazendo aqui, gente, é tentando fazer uma dedução lógica. Quando nós pensamos Deus, a gente pensa ele como ser do qual não se pode pensar nada maior acima dele. Mas ele não pode existir apenas no pensamento, tem que existir necessariamente na realidade. Porque se a nossa ideia de Deus fosse apenas uma ideia mental e não de um ser que existe real, a gente já teria que substituir por uma de um Deus que existisse no pensamento da realidade. E este sim é que seria o maior. Então, pensar Deus já é pensar que ele existe na inteligência e na própria realidade, necessariamente. E essa objeção de que, a gente pode pensar então coisas inexistentes, né? Uma montanha voando com asas por aí, certo? Mas quando nós formulamos essas coisas mirabolantes, o fazemos a partir de coisa da própria realidade. Então, o que está no pensamento, de alguma forma, tem que estar na realidade. Mesmo essas construções mentais mirabolantes. Compreendem? Então essas objeções que parecem desconstruir, no fundo não desconstrói, no fundo reforçam o argumento dele. Que se ele e Santo Tomás tivessem debatido, certamente eu acho que Santo Tomás talvez tivesse mudado essa objeção, tivesse, peraí, isso aqui tem sentido o que ele está dizendo, né? Diz, Felipe. Perdão. Era isso que eu ia perguntar. O que é que São Tomás vai dizer a esse respeito? Não, então, Santo Tomás vai fazer também essa objeção, que esse argumento ele seria fraco porque nos autorizaria a pensar coisas mirabolantes e não necessariamente existe na realidade. Só que essa objeção de Santo Tomás, embora possa parecer forte, ela também se torna frágil. Porque quando nós pensamos coisas mirabolantes, o fazemos a partir da realidade. Então não é a partir do inexistente, é a partir da realidade. A gente só pode criar coisas em nossa mente a partir da realidade. Então a objeção de São Tomás também vai sofrer críticas. Vai sofrer crítica no sentido de reforçar o pensamento de Santo Anselmo. Pronto, um que vai fazer essa retomada do pensamento de Santo Anselmo é o René Descartes, Carla Cristina. O René Descartes, que é o pai da filosofia moderna. Ele também vai construir um argumento ontológico baseado no argumento ontológico de Santo Anselmo. Apesar de não admitir. O René Descartes tinha isso, ele constrói uns argumentos, diz que é dele, mas a gente sabe que tem outras partes, né? Ele não menciona, né? Ele é muito criticado por isso, o René Descartes,
E Descartes, gente, era um filósofo e matemático. Ele é muito criticado por isso. Né? Tem até um livro dele, que eu acho que eu vou até pegar aqui para fazer uma breve demonstração. Estou pegando aqui da coleção Os Pensadores também, o volume 15, que é o volume do René Descartes. Ele tem um livro chamado de Meditações Metafísicas. Em matemática se estuda bastante a parte matemática do Descartes, né? Mas o Descartes, ele antes de matemático e mais do que matemático, ele foi um filósofo que escreveu muito mais sobre filosofia do que sobre matemática, né? Aí tem um livro dele chamado de Meditações Metafísicas. Aí são 6 meditações metafísicas. A terceira e a quinta meditação metafísica, ele vai tratar sobre a existência de Deus. Ele quer demonstrar racionalmente, como que por uma dedução matemática, o porquê que Deus existe necessariamente. Aí ele faz uma formulação extremamente semelhante à de Santo Anselmo. Entendem, gente? Aí vejam, deixa eu ver aqui, na terceira meditação metafísica. Pronto, a terceira meditação metafísica é de Deus, né, que ele existe. Até o título é bem semelhante ao de Santo Anselmo, né? O de Santo Anselmo é que Deus existe verdadeiramente. O de Descartes é de Deus que ele existe, né? Até isso se parece. Deixa eu ver aqui, viu? Pronto, olha só. Diz o René Descartes. Além do mais, ele está procurando aqui as ideias, né, as ideias claras e distintas, né, e tal. Ele diz assim: além do mais, aquela pela qual eu concebo um Deus soberano, eterno, infinito, imutável, onisciente, onipotente, criador universal de todas as coisas que estão fora dele, aquela, digo, tem certamente em si mais realidade objetiva do que aquelas pelas quais a substância infinita me são representadas. Aí continuando, portanto, resta então somente a ideia de Deus. Ele está procurando assim, qual é a ideia mais originária, qual é a ideia principal na mente humana, a ideia que é irrefutável. Porque ele está fazendo um processo de dúvida metódica, né? De tentar procurar certeza. Por que nós temos certeza em nossa mente? Aí ele diz, para ter certeza tem que duvidar de tudo. Mas ele vai dizer assim, que tem algumas ideias das quais nós não podemos duvidar. Uma das é que eu próprio estou pensando. Então se você está pensando, você não pode duvidar que você está pensando, porque aí não tem nem como construir conhecimento. Então essa é uma primeira certeza, eu estou pensando. E se eu estou pensando é porque eu existo. Isso é a primeira certeza, né? É o cogito ergo sum. Se eu penso é porque eu existo. Isso é uma verdade indubitável. E uma outra ideia que ele acha na mente é a ideia de Deus. Essa não é construída pelo homem. Aí veja só, diz ele, portanto, esta é tão somente a ideia de Deus, na qual é preciso considerar se há algo que não possa ser provindo de mim mesmo. Aí ele diz, pelo nome de Deus, eu entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que as coisas que existem, foram criadas e produzidas. Ora, essas vantagens são tão grandes e tão iminentes que, quanto mais atentamente as considero, menos me persuado de que essa ideia possa tirar sua origem de mim tão somente. Ele vai querer dizer aqui que a ideia de Deus ela não vem do homem. Ela é colocada pelo próprio Deus. Aí diz ele, e por conseguinte, é preciso necessariamente concluir de tudo o que foi dito antes que Deus ele existe. Pois, ainda que a ideia da substância esteja em mim, pelo próprio fato de ser eu uma substância, eu não teria, todavia, a ideia de uma substância infinita, eu que sou um ser finito, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que fosse verdadeiramente infinita. E não devo imaginar que não concebo o infinito por uma verdadeira ideia, mas somente pela negação do que é finito, do mesmo modo que compreendo o repouso e as trevas pela negação do movimento e da luz. Eis porque desejo passar adiante e considerar se eu mesmo, que tenho essa ideia de Deus, poderia existir no caso de não haver Deus. Ora, se eu fosse independente de todo outro ser, e fosse eu próprio o autor do meu próprio ser, certamente não duvidaria de coisa alguma, mas não me conceberia desejos, enfim, não me faltaria perfeição alguma, pois eu mesmo me teria dado todas as perfeições que tenho
alguma ideia e assim eu seria Deus. Bom, o que eu quero retomar aqui é isso, gente. Quando ele diz: vejo manifestamente que há mais realidade na substância infinita do que na substância finita. A substância finita é o próprio homem, a substância infinita é Deus. Então ele diz assim: há mais realidade na substância infinita do que na realidade do que na substância finita. E portanto que de alguma maneira eu tenho em mim a noção do infinito anteriormente à do finito, isto é, de Deus antes de mim mesmo. Veja, ele diz o seguinte, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho a ideia, aqui, peraí, quando ele diz assim, eu tenho a ideia de Deus. Essa ideia de Deus, em outras palavras, eu tenho a ideia de Deus. Só que essa ideia de Deus, como é a ideia de uma substância infinita, ou seja, em outras palavras, de um ser do qual não se pode pensar nada maior, essa ideia do infinito, ou da suprema perfeição, ele vai dizer em outra parte aqui do texto, né? A ideia de Deus como a suprema perfeição, ela não pode ter sido criada por mim, uma vez que eu sou finito e imperfeito. Porque o finito e o imperfeito, ele não é capaz de conceber o infinito e o sumamente perfeito. O contrário é possível. O sumamente perfeito e infinito, ele pode sim pensar o finito e imperfeito. Agora, o imperfeito não pode, né? Ou seja, o maior, ele pode pensar o menor, mas o menor não pode pensar o maior. Então o imperfeito, o ser finito, não é capaz de conceber o infinito. Não é capaz. Agora, por que nós temos essa ideia do infinito dentro de nós? Porque ele próprio colocou em nossa mente. Porque o próprio Deus colocou a sua ideia dentro de nós. É por isso que a gente pode tentar compreendê-lo, tentar compreender quem é Deus, porque ele próprio colocou a ideia dele dentro de nós. E colocou a ideia dele dentro de nós como uma substância infinita, do qual não é possível pensar uma maior. Veja que há um trocadilho, mas no fundo, os dois estão dizendo a mesma coisa. Aí muitos vão até criticar o Descartes dizendo: peraí, né, parece que o Descartes copiou a ideia de Santo Anselmo, muda um pouco as palavras, né, dá ali uma roupagem e tal, né, não menciona Santo Anselmo em canto nenhum, mas a substância do argumento é praticamente a mesma. Entende? Porque os dois vão tentar fazer uma demonstração a priori. O que é uma demonstração a priori? É uma demonstração que está antes da experiência, que não precisa recorrer a nada da experiência. Está no próprio âmbito do raciocínio mental, no próprio âmbito da lógica. Quando nós pensamos este ser, temos que o conceber na realidade necessariamente. E nós podemos pensar esse ser, diz o Descartes, porque ele próprio colocou a sua ideia dentro de nós. Senão nós não seríamos capazes de concebê-lo. Compreendem? Aí diz aqui o Miguel, né? Eita, acho que de certa forma, para fins pedagógicos, as 5 vias são mais palatáveis que o argumento, sim. Para fins pedagógicos e de compreensão, o argumento das 5 vias, que é um argumento a posteriori, ela é mais fácil de entender, porque Santo Tomás, no argumento das 5 vias, ele vai recorrer à experiência. O Santo Anselmo e o Descartes não, vão recorrer ao próprio raciocínio mental. Então fica um negócio muitas vezes difícil você acompanhar, entende? Bom, aí veja, gente, vocês conseguiram entender o argumento de Santo Anselmo, o argumento ontológico? Conseguiram entender como ele parte, né, do próprio raciocínio, da própria ideia de Deus, para daí deduzir logicamente, necessariamente, a sua existência? Aí, neste sentido, é que até o ateu seria criticado por Santo Anselmo. Porque quando o ateu diz assim, Deus não existe. Só que quando ele diz Deus não existe, ele tem que conceber Deus. E em seguida negar. Mas ele nega afirmando. Então a própria negação, ela é uma afirmação. Compreendem, gente? Então essa frase, ela é totalmente autocontraditória. Deus não existe. Porque ela no fundo é uma afirmação de Deus. Aí neste sentido o ateu, ele não consegue negar. Ao contrário, ele está afirmando com a sua negação, né? Deus não existe.
Mas para eu falar que não existe, eu tenho que conceber Deus. E tenho que concebê-lo, como diz Santo Anselmo, como ser do qual não é possível pensar nada maior. Então veja que a própria negação de Deus que o ateu faz é uma afirmação fortíssima. Deus, ele existe, mas eu nego. É isso que ele está dizendo, o ateu. Deus, ele existe, mas eu nego que ele existe. Só que para negar tem que afirmar, Deus, ele existe. Deus, ele existe, mas eu nego. Então essa frase, Deus não existe, ela é autocontraditória. Ela afirma Deus. É como eu dizer, sei lá, a Thaís Rodrigues não existe. Mas para eu dizer isso, eu tenho que concebê-la em minha mente, para depois em seguida negar. Só que eu nego, mas afirmei. Compreendem? Então, nesse sentido, o ateísmo seria uma autocontradição. Veja que o argumento de Santo Anselmo, né, ele só é muito forte também para essas objeções. Entende? Porque dizer que Deus não existe, tem que concebê-lo. Veja, quando o ateu diz assim, Deus não existe, ele não concebe Deus como um deusinho qualquer. Ele não concebe Deus como uma pessoinha igual a gente. Ele não concebe Deus como um objeto entre os outros objetos aqui no universo. Não. Quando o ateu nega Deus, ele concebe Deus, né, como ser do qual não é possível pensar nada maior. Igual o crente faz. Só que o crente afirma e o ateu ele afirma e nega. Mas a própria negação é uma afirmação. Então não haveria ateu puro nesse sentido. Porque mesmo na mente do ateu, Deus é o ser do qual não é possível pensar nada maior. Aí o argumento de Santo Anselmo permanece de pé. Compreendem, gente? Perguntas? Ou tá tudo certo e nada errado? Porque ou vocês entenderam tudo, ou o negócio é tão embaraçado que vocês não estão nem sabendo perguntar nada. Ficou claro que tem que ficar claro esse negócio aí, porque o argumento ontológico é um dos argumentos fundamentais que nós vemos aqui na teologia filosófica, viu? É um dos principais argumentos. Não, o negócio é embaraçado mesmo, mas dá pra entender. Dá pra... Olha, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou depois colocar a foto dessa página do proslógio, para depois vocês lerem direitinho, né? E tentar ruminar e processar um pouco melhor isso aí. E vendo palavrinha por palavrinha, viu? Compreende, Thaís, Miguel, Manuel, Alisson. Veja que porque o argumento filosófico realmente ele é um argumento que exige o raciocínio, não é? Ele exige o raciocínio. Os teóricos cristãos, né, os filósofos cristãos, como é o caso do Anselmo, do Tomás, do Descartes, que também era um católico, era um filósofo católico, ou um católico filósofo, né, talvez, enfim, eles vão tentar construir argumentos fortes para a existência. Porque aqui nós vamos ver, gente, os argumentos a favor e na última parte vamos ver os argumentos também do contra. Como é que a mente do ateu pensa? É isso que também a gente pretende ver aqui, né? Que é para também dar um outro embaraço na cabeça, né? Que é para ver, peraí, será que tem sentido? Será que realmente não tem algum sentido que o pessoal está dizendo? A gente também vai tentar ver isso aí. Tá certo? Aí a gente vai ver alguns filósofos ateus que também são importantes de serem vistos, né? A gente vê um lado e outro, porque a gente tá vendo um lado, depois tem que ver a defesa, né? O pessoal do outro lado, né? Tem que ver os dois lados. Bom, então perguntas nenhuma, gente. Tudo certo, né? Bom, então tá, depois eu coloco lá a foto no grupo para vocês verem, né? Para vocês lerem e se depois puderem adquirir esse livro Proslógio, vale muito a pena, é um livro muito bem, é um livro clássico, né? Da filosofia cristã, é um livro clássico da filosofia cristã, gente, vale muito a pena, tanto ele quanto o que nós vamos ver na próxima aula, que é a Suma Teológica, não é? A Suma Teológica, vamos ver apenas uma parte, pequenina parte, obviamente, né? Do volume 1, não é? Da Suma Teológica. Eu tenho nessa coleção aqui, mas existe na coleção da editora
Loyola, que ela é muito maior, né? Ela é em 9 volumes. Nessa daqui da editora Eclésia, eles condensaram para 5 volumes. Isso porque tirou-se a parte latina, né? Porque da editora Loyola, ela é latim e português. Essa aqui é só o português. É por isso que ficou um pouco menor. Mas são 5 volumes assim também. É um negócio realmente gigantesco a obra de Santo Tomás. Tá certo? E se puderem ler o proslógico, se não comprar, tem ele até em PDF. O proslógico também tem ele em PDF, né? Vocês encontram sem nenhuma dificuldade. Tá certo, gente? Então é isso, né? Vamos concluir, tá certo? Orar aí por sua santidade, né? Quem será, né, o próximo pontífice romano? Estamos aí às vésperas do conclave, né? Vai ser dia 7 de maio, agora 2025. Eu estou aqui repetindo a data porque esse vídeo vai ficar gravado, né? Para daqui a 50 anos alguém vai assistir esse vídeo e vai dizer: eita, rapaz, foi bem na véspera do conclave que teve aquela. Tá certo, gente? Então, orar aí, né, para ver quem Deus vai mandar para a sua igreja. Então, nós vamos permanecer aqui reunidos, né? Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Santo Anselmo e Santo Tomás, rogai por nós, né? É por nós. Amém. Então vamos lá, gente. Tchau, tchau. Viu? Fique em paz. Tchau.